Bem-vindos à série Genética e Doenças Raras, do programa Rare Disease Academy, realizado pela Educare com curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa voltada para todos os atores do sistema de saúde e também para aquelas pessoas interessadas no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Gustavo Machado, CEO da Educare, e para este quarto episódio, Educação em Doenças Raras para os Profissionais da Atenção Primária, convidamos a enfermeira Tayane Vieira. Tayane é enfermeira graduada pela FURG, pesquisadora da Casa dos Raros, co-coordenadora do Alô Genética e mestre e doutora em medicina pela URGS. Seja bem-vinda, Tayane. Agradeço o convite da Educare e a oportunidade de estar representando a Casa dos Raros na abordagem dessa temática tão importante que é a educação em doenças raras para os profissionais da atenção primária. Dando início então à nossa conversa, Tayane, por que falar em doenças raras na atenção primária à saúde? No âmbito do Sistema Único de Saúde, existe a estruturação da rede de atenção à saúde e nela a atenção básica ou atenção primária à saúde, como também é conhecida, a APS, ela é a porta de entrada desse sistema de saúde e também a coordenadora do cuidado. Relembrando, então, um grande avanço para as doenças raras no âmbito do SUS foi a publicação da Portaria 199 em 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E nessa política já estão previstas ações na atenção primária, que são, entre elas, implementar ações de diagnóstico precoce por meio da identificação de sinais e sintomas, respeitando o que compete a esse nível de atenção, e também encaminhar oportunamente a pessoa com suspeita de doença rara para confirmação diagnóstica. E Tayane, é lá no atendimento primário que muito provavelmente vão aparecer os principais sinais e sintomas, de uma possível doença rara. O que você acha que pode chamar a atenção desses profissionais da ATS para um possível diagnóstico de uma doença genética? Não é uma questão tão fácil de responder, porque as doenças raras são inúmeras, tá? Estima-se que existem entre 6 a 8 mil doenças, tipos diferentes de doenças raras e 80% delas sendo de origem genética. Mas se pensarmos nas doenças genéticas raras como um todo, a gente pode elencar algumas situações que devem chamar a atenção. Entre elas, história familiar positiva. A história familiar é uma importante ferramenta para identificar indivíduos e famílias com suscetibilidade genética para doenças crônicas comuns e também para doenças monogênicas raras. Na avaliação da história familiar, é importante atentar para casos de consanguinidade, que são aqueles casamentos com indivíduos de uma mesma família. É fundamental obter dados corretos, além de manter a história familiar sempre atualizada. A elaboração do heredograma, que é a representação gráfica da história familiar, pode auxiliar na suspeita de uma doença genética, pela avaliação do padrão de herança, ou seja, como a doença está se comportando nas diferentes gerações dessa família. Uma segunda situação que deve chamar atenção é o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ou principalmente a regressão do desenvolvimento, que é quando se atinge um marco do desenvolvimento e depois se perde, como por exemplo, aquela criança que aprendeu a falar, aprendeu a andar e perdeu essas habilidades. Lembramos que na caderneta da criança, que é aquele livreto que o bebê recebe no momento da alta hospitalar, se tem todos os marcos de desenvolvimento por faixa etária. E com isso se pode avaliar se os marcos de desenvolvimento estão sendo atingidos de uma forma adequada. E nesse documento também tem várias outras informações que são fundamentais para a atenção integral e proteção da saúde da criança. Uma outra situação que deve chamar atenção também é a associação entre sinais e sintomas. Muitas doenças genéticas raras cursam com sintomas inespecíficos, como infecções de vias aéreas. Porém, elas podem estar associadas a outros sinais e sintomas. Assim, deve acender aquela luzinha para que essa associação de sinais e sintomas possa vir a ser uma doença genética. E aqui eu gostaria de trazer como exemplo as mucopolissacaridoses, que são um grupo de doenças genéticas raras. Aqui os indivíduos com essas condições, eles podem apresentar, por exemplo, infecções de vias aéreas de repetição, hérnias umbilicais, inguinais, que são sintomas inespecíficos, mas também pode cursar, juntamente com alterações esqueléticas, restrições articulares, faces características, que são sintomas específicos dessa doença. Então, quando se junta a associação desses sintomas inespecíficos com algum específico, deve-se suspeitar de uma doença genética.
E esse é o passo inicial, então, para que essa criança, esse indivíduo, possa ser encaminhado oportunamente para o atendimento especializado, visando a conclusão diagnóstica para que receba o tratamento adequado. E a gente falou que os principais sinais e sintomas, eles devem aparecer lá no atendimento primário mesmo, né? Então, quem seriam esses profissionais da APS que seriam capazes de identificar essa possível doença rara de origem genética? Qualquer profissional que atua na atenção primária pode suspeitar de uma doença genética, né? Pode identificar situações que podem indicar uma possível doença rara de origem genética. A gente sabe que o diagnóstico é concluído, na maioria das vezes, por um médico geneticista em um centro de referência. Mas para que a gente chegue até lá, precisamos de uma suspeita inicial. Aquele profissional que está mais diretamente em contato com os pacientes e famílias, aquele profissional que está atento aos sinais que podem indicar uma possível doença rara, será a peça fundamental nessa jornada ao diagnóstico. Esse profissional pode ser um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde. Existem projetos que trabalham a conscientização das doenças genéticas diretamente com os agentes comunitários de saúde. O nosso grupo de pesquisa, vinculado ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conduz um estudo assim, um projeto assim, aqui no Rio Grande do Sul. Esses profissionais, por estarem em contato direto com a população do território definido nas suas respectivas unidades básicas de saúde, terão acesso a pessoas e famílias que não necessariamente frequentam a UBS. Sendo assim, não são vistas por outros profissionais de saúde. Por exemplo, algumas doenças raras de apresentação na infância, algumas são percebidas logo após o nascimento, até como uma situação aguda no ambiente hospitalar. Mas para outras, os sintomas podem começar mais tarde, depois que a criança finaliza a puericultura ou que já está completando o esquema de vacinação e que não está indo tão frequentemente ao UBS. Nessa situação, é importante que esses profissionais que estão mais próximos da comunidade fiquem atentos, a possíveis sinais que indiquem doenças raras. Tendo como base tudo que você falou sobre o assunto, o que pode ser feito para esse profissional lá da APS ficar mais atento para possíveis doenças genéticas? Para que eles fiquem mais atentos, é importante que esses profissionais tenham algum conhecimento em genética, que dessa forma eles vão poder pensar em possíveis doenças genéticas no contexto da APS. Muitos profissionais tiveram contato com conteúdo muito restrito de genética durante a sua formação. Então, em primeiro lugar, podemos dizer que um passo importante é desenvolver estratégias e ferramentas de educação continuada para esses profissionais. Como, por exemplo, o programa que foi citado antes, de educação para agentes comunitários de saúde. A partir de então, com os profissionais tendo um conhecimento básico, o importante é ficar muito atento aos sinais de uma potencial doença genética e não ignorar esses sinais. Então, buscar discutir com a equipe, buscar mais informações a respeito, tanto com a família, saber mais sobre aquele sinal, aquele sintoma, ou também com outros profissionais. Em relação a buscar auxílio, é fundamental que os profissionais da APS conheçam o Alogenética, que é um serviço de informações sobre genética justamente voltado para os profissionais que atuam na APS. O Alogenética surgiu exatamente após um projeto piloto de educação em genética para os profissionais da atenção primária, e foi a partir desses profissionais que foi identificada a demanda de que, uma vez se suspeitando, se pensando em uma doença genética, era preciso ter um canal de fácil acesso para que fosse possível discutir essas dúvidas com os especialistas, uma vez que os médicos geneticistas ficam, na maioria das vezes, concentrados em centros de referência ou em hospitais ligados a universidades nas principais cidades do país. E Tayane, como os profissionais de APS eles podem identificar os casos com maior risco? Ou seja, os que precisam ser encaminhados com maior brevidade para um serviço especializado? Nós dizemos que aqueles casos que são mais importantes, que têm um encaminhamento mais breve, são aqueles casos em que um diagnóstico pode mudar o prognóstico do paciente, através de uma intervenção ou um tratamento. Porém, não é uma tarefa fácil para os profissionais da atenção primária, porque são inúmeras doenças raras e eles não têm como saber exatamente quais doenças têm um tratamento ou uma intervenção que pode contribuir para melhorar o prognóstico dessas pessoas. Por isso é importante contar com serviços como a Alogenética, que poderá auxiliar o profissional nessa abordagem. Sensacional essa possibilidade do profissional poder contar com a Alogenética, Mas explica pra gente como que funciona e quem pode entrar em contato. Qualquer profissional que atua na APS pode entrar em contato com a Alogenética.
Se o profissional tiver alguma dúvida em relação a um paciente ou família que está acompanhando na sua unidade básica de saúde, pode contatar o Alô Genética em um dos nossos canais de atendimento. O telefone 0800, o WhatsApp, o e-mail ou o nosso site. E preencher o formulário de atendimento com informações mínimas sobre o caso. Essas informações, então, são recebidas e avaliadas por um assistente e um consultor técnico e, se completas, são encaminhadas para o médico geneticista. O médico geneticista, então, vai avaliar todas essas informações e emite um relatório de atendimento, que, então, é devolvido ao profissional da APS. Nesse relatório, irão constar orientações sobre medidas que podem ser tomadas na própria atenção primária, sugestões de encaminhamento para outras especialidades ou a solicitação de exames necessários quando aplicável e também a indicação de encaminhamento ou não para o atendimento especializado em genética. O importante é que as informações sejam as mais completas possível, com detalhamento do histórico familiar, encaminhamento de exames e avaliações prévias que o paciente tenha realizado. É importante lembrar que sempre que se for compartilhar informações de saúde ou imagens, deve-se atentar à LGPD. Estamos nos encaminhando para o final desse episódio e a minha última pergunta é: de que forma que o programa Rare Disease Academy contribui para o tema que a gente tratou aqui nesse episódio? Certamente esse programa pode contribuir muito nesse contexto, com a disseminação de conhecimento e com a sensibilização sobre a temática das doenças raras. Os profissionais da APS vão poder contribuir de forma significativa na identificação de sinais e sintomas, que é o passo inicial para que esses pacientes e famílias possam ser adequadamente encaminhados para um atendimento especializado em genética médica, com vistas à conclusão diagnóstica, manejo adequado e dessa forma, então, podendo contribuir para a melhor qualidade de vida desses pacientes com doenças raras. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a educação empodera. Ela empodera o paciente, a família e os profissionais da cadeia de assistência desse paciente. Certamente. Eu encerro esse episódio agradecendo a presença da Tayane, que muito bem explanou o assunto. Eu agradeço a audiência e convido a todos a conhecerem a plataforma de streaming da Educare, eduprimebrasil.com.br. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Até um próximo episódio.